Como um membro fora do corpo morre, um membro fora do corpo de Cristo também morre. Vou usar como exemplo a minha mão. Se porventura esse dedinho aqui for amputado e ele não for colado novamente na mão, se não for no hospital a tempo para que ele venha ser enxertado aqui, o que vai acontecer com esse dedinho? Ele vai apodrecer e ele vai morrer. Do mesmo jeito, temos que congregar, porque a igreja, né, é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Nós sozinhos não somos corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando a pessoa deixa de congregar, aí a pessoa já não está participando mais das reuniões, dos cultos, não está participando mais do sangue e do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia. Então, a pessoa está em desobediência. E Jesus não se agrada disso. Então, temos que estar unidos, né, na congregação nos dias de culto, né, participando também da Santa Ceia, né, porque nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos um dos outros. Vou estar deixando algumas meditações aqui. A primeira está lá no livro de João, no capítulo 15, no versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lançam no fogo e ardem. Então, se a pessoa não está congregando, não está em Cristo, né? Então, ela não dá frutos e ela é lançada fora, como está falando aqui. É lançado fora, como a vara, secará, né? Porque ela já não está. Pensa, é um exemplo. Tem um galho, tem a árvore. Aí aquele galinho, vamos supor que é aquela pessoa que não quer congregar. Aquela pessoa que não quer congregar, ela é desligada, porque ela não está congregando, ela não está em Cristo. Então, ela está desligando de Cristo. A partir do momento que um galho é tirado da árvore, o que acontece? Com o tempo, ele vai secar. E a única coisa que ele serve é para queimar. Ele não serve para mais nada, porque ele não está ligado na árvore, então ele não está dando frutos. Do mesmo jeito, nós, né, que estamos ligados em Cristo, nós damos frutos porque nós estamos ligados nele, que ele é a base, né? Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos sendo, né, que somos ligados nele. Então aqui é o que está falando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e as colhe e lançam no fogo e ardem. Por quê? Está desligada de Cristo, então para dar frutos tem que estar ligado em Jesus. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 ao 31, vai falar: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando o corpo, quer judeus, quer gregos. No caso aqui, quer judeus, quer gentios, que somos nós que fomos enxertados, né? Quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, aqui ele está especificando, o versículo 14 está bem claro, porque também o corpo não é um só membro, igual eu. Eu sou um membro do corpo de Cristo, que é a igreja, os irmãos reunidos. Mas muitos, né? Então, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo são muitos, vários membros, várias pessoas. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou o corpo, não será isso o corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou o corpo, não será por isso o corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Então, assim, quer dizer, cada um tem uma função. Igual no nosso corpo físico, né? O nariz é para cheirar, a boca para alimentar, para comer e outras coisas, né? O ouvido para ouvir, né? O pé para andar, a mão, né? Para tocar, para pegar. Então, cada membro do corpo tem uma função, tá bom? E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Porque o corpo ele é formado de vários membros, né? Mão, pé, cabeça, nariz e aí vai. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Então, nós temos um corpo que é formado de vários membros, é um só corpo. O corpo, lembrando, o corpo é a igreja e a cabeça é Cristo.
tá? Então, o corpo de Cristo é formado de vários membros, porque cada um ali dentro da igreja tem uma função. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Tá vendo? Ora, vós quem? Os membros, as pessoas, né? São o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurei com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, não tem o pastor? Tem o pastor, tem as pessoas que vão louvar, tem as pessoas que vão ficar na porta, tem as pessoas que vão limpar a igreja, tem as pessoas que vão interceder pelos outros, tem as pessoas que vão fazer visita. Então, assim, cada pessoa tem um dever dentro da igreja, igual o corpo, né? As mãos são para pegar, os olhos para enxergar, e assim por, né? Cada membro do nosso corpo físico tem uma função. Dentro da igreja, cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Às vezes tem aquela pessoa que fica lá sentada, e você olha e pensa que ela não faz nada, mas às vezes ela ora para o seu familiar. Então, ela tem uma função, sim, dentro do corpo de Cristo. Às vezes, a vida daquela pessoa, que às vezes você olha dentro da igreja e pensa assim, que não faz nada, às vezes é a que mais faz. Às vezes ela realmente, ela, além de ouvir a palavra, ela pratica. E a vida dela, quando ela está andando pelas ruas, por onde ela passar, a luz do Senhor Jesus está resplandecendo sobre a vida dela e as pessoas estão reconhecendo Cristo através da vida daquela pessoa. Por isso nós temos que dar valor a cada membro do corpo de Cristo. Todos, absolutamente todos, são importantes, desde o pastor até aquele que limpa a igreja, até aquele que fica só sentado na cadeira. Todos nós somos muito importantes para Cristo e nós temos que nos valorizar uns aos outros. No livro de Efésios 1, eu vou estar lendo só a partir do versículo 20 ao 23, mas eu peço a vocês que leiam, né, do versículo 1, do 3 ao 23, tá bom? Eu vou estar lendo aqui então, Efésios 1, eu vou ler do versículo 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, né? Cabeça da igreja, Jesus Cristo, que é o seu corpo, ou seja, Jesus é a cabeça e nós o corpo de Cristo, que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 15 e 16, vai estar falando assim: antes, seguindo a verdade em caridade, que é o amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Peço a vocês também, né, para estar lendo em Efésios 4, a partir do versículo 1 ao versículo 16, para maior entendimento dessa passagem, tá bom?
Em Romanos 12, no capítulo 4 e 5, vai estar falando. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, né? Então aqui está falando, né? Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros têm a mesma e nem todos os membros têm a mesma operação. Então, cada um de nós tem uma função dentro da igreja. Aqui em Colossenses 1:18 vai falar: "E ele é a cabeça do corpo". Ele quem? Cristo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, ele é a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça do corpo. E o corpo, né, é a igreja. Aqui em Hebreus 10, no versículo 24 e 25, vai falar: "E consideramo-nos uns aos outros para nos estipularmos a caridade e as boas obras, não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns. Antes, admoestando. O que é admoestar? Incentivar, né? Incentivando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, né, o dia do Senhor. Então, não deixa de congregar, porque tanto eu como você somos membros do corpo de Cristo. Eu sozinha não sou igreja. E lembrando que a gente tem que participar também da ceia. Olha como é importante congregar, porque quando congregamos, também participamos da ceia do Senhor Jesus, né? Muitas das vezes, as pessoas que não congregam, elas não participam da ceia do Senhor Jesus, e nós temos que participar da ceia do Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 53 até o versículo 58, vai estar escrito: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem em mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, aqui Jesus, né? Esse aqui é o símbolo da ceia do Senhor, né? Aquele pãozinho, né? Que a gente participa uma vez no mês, o pão que simboliza o corpo de Cristo, né? E o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo. Então, que é um alimento espiritual. Então, temos, né, que participar da ceia. E muitas pessoas que não congregam não participam. E nós temos que participar. Porque aqui no versículo 54, ele deixa bem claro: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, que é importante. Aqui em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 24 até o 26, vai estar falando: "E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim." Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, nós temos, né, que praticar o ato de participar da Santa Ceia todos os meses. Porque, como está falando, está falando aqui no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até quando? Né, até que venha, até que ele venha. Então, nós temos que participar do corpo de Cristo. Nós devemos fazer, né, participar da Santa Ceia do Senhor.
E muitas pessoas que não vão na igreja, que não congregam, que acham que ela sozinha é igreja, não participa do corpo de Cristo. E nós, igual foi dito, nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. E nós devemos participar da ceia do Senhor. Então, devemos congregar. Devemos participar dos cultos da Santa Ceia, porque nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Não deixa de congregar por nada. Às vezes, alguma pessoa te amolou dentro da igreja, ou aconteceu alguma coisa. Se for você que fez algo, vai lá e pede perdão. Mas se for alguém, não deixe de congregar por conta disso, né? Porque, como foi falado aqui na palavra, a gente tem que congregar, a gente tem que participar do corpo de Cristo. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com vocês e não se esqueça. Não podemos deixar de congregar. Temos que congregar. Somos membros um dos outros. Somos o corpo de Cristo. Toda a igreja, todas as pessoas reunidas é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Espero que essa mensagem tenha falado com vocês. E se você é essa pessoa que não está congregando, volte a congregar. Não importa o que aconteceu, porque dentro da igreja realmente vai ter muitas pessoas com defeitos. Jesus veio para os doentes, para aqueles que precisam, e todos nós precisamos de Jesus, precisamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Então, olhe para Cristo, o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Não deixe de congregar por conta de pessoas, porque as pessoas, todos nós, né, vamos acabar um dia fazendo algo que vai desagradar. Mas congregue, né? Congregue, não deixe de congregar por conta de pessoas, porque todos nós somos falhos. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para que o YouTube venha, né? Todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube venha notificar vocês que tem vídeo novo no canal. Não esqueça de dar o like e também compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Amém? Todos ficam na paz do Senhor. Não se esqueça, congregue, porque devemos congregar. Somos corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Ficam todos com Deus na paz do Senhor Jesus.